amor que faz mudar o mundo. Que lindo isso, né, gente? O amor que faz mudar o mundo. Quero agradecer em nome dos pastores Davidson, Moisés, o carinho do conselho da nossa igreja, liderado pelo presbítero Ricardo, com a participação de cada um deles e das meninas, as esposas dos presbíteros que acompanham conosco o conselho. Que Deus abençoe. Eu agradeço de coração em nome dos pastores, louvando a Deus pela vida de vocês, e quero compartilhar esta ação carinhosa, esse gesto de amor, que é uma marca da nossa igreja, com um pastor que está aqui conosco, cujo ministério é um primor. É uma pessoa muito intensa, com uma atividade muito intensa ao longo de toda a sua vida, um apaixonado por uma das áreas principais do trabalho da igreja, que é a área missionária, um homem com uma visão missionária muito preciosa, e ao longo de sua vida ele foi semeando missões por onde ele passou, e à medida que ele passou por ali, frutificou uma série de sementes maravilhosas que Deus confiou a ele, que Deus permitiu que ele pudesse plantar e colher. Ao lado dele, como diz o meu amigo reverendo Guilhermino, ali ao lado dele está uma dama cristã, uma preciosidade, uma menina maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela, porque ela fez da vida dele uma vida muito melhor. Ai dele se ela não estivesse ali. E Deus deu aos dois a bênção de ter filhos, de ter netos, e de olhar para trás agradecidos e olhar para frente cheios de esperança. Vou pedir ao reverendo Silvânio e a Rosângela fiquem de pé. Queremos reconhecer a presença deles. Eu sou brasileiro, sou latino-americano. Esse menino é uma bênção. Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. E Jesus, e agora? Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. Palavra de Deus para o coração da gente. Vamos falar sobre o triunfo de Jesus. Triunfo de Jesus. É maravilhoso olhar e ver a história. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8, livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Dos livros da Bíblia, talvez seja o que mais estimula a curiosidade e o receio, o medo. O que será que é isso? Os mais antigos devem se lembrar de um LP, um long play chamado A Última Trombeta. Quem lembra, levanta a mão e abaixa rapidinho, porque é sinal de cansaço. A Última Trombeta, um LP. Depois, pai ou avô, explica para o seu filho e neto o que é um long play, o que é um vinil, o que é um acetato, o que é um toca-disco, vitrola. Meu Deus, esse aí já não é, já passei do vitrola, hein? Cheguei já no toca-disco. Mas ele falava sobre a última trombeta, e era um assunto pertinente, sobretudo quando alguém estava com um comportamento indevido. Em geral, em acampamento, você colocava aquele LP falando sobre a volta de Jesus, dava um medo no pessoal que não estava preparado. E eu soube que ainda hoje, quando alguém fala sobre a volta de Jesus, tem gente que treme e diz: hoje não, Jesus, deixa eu arrumar isso aqui primeiro. Hoje não, Jesus. Eu quero dizer: hoje sim, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não há hora melhor do que a hora dele. Esteja preparado todos os dias. Mas esse texto nos fala sobre o triunfo de Jesus, sobre a sua vitória. O nascimento de Jesus aponta para a sua vitória, aponta para uma trajetória extraordinária, com presentes que ele nos trouxe. Você já sabe que Jesus, ao nascer, recebeu 3 presentes, 3 coisinhas que foram entregues a ele: ouro, incenso e mirra. Já disse aqui que, ensinando isso para o Lucas, quando ele era pequenininho, ele ouviu, falou: o que ele ganhou? Ouro, incenso e mirra. Ele falou: mas nem um brinquedinho? E eu pensei, faz sentido, quando você pensa nessa perspectiva. Jesus nos deu vários presentes também. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra de Deus, de preferência leia comigo. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é,
que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É assim que a palavra de Deus é descrita para nós. O nascimento de Jesus mudou todo o planeta. O nascimento de Jesus nos traz uma série de bênçãos espirituais. O nascimento de Jesus é sobre graça e é sobre paz. É sobre a graça e é sobre a paz. O nascimento de Jesus apontado aqui para a gente nos versículos 4, 5, até a parte A do versículo 5. Leia mais uma vez comigo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Projeta aqui na tela para mim. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante de seu trono e da parte de Jesus Cristo. O que seria da nossa vida se não existisse a graça? O que seria da nossa vida se não existisse a graça? Que vida mais sem graça é essa vida sem a graça do Senhor? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: pela graça sois. Como seria a nossa salvação se não fosse a presença da graça? A graça muda a nossa relação com Deus. A graça muda a nossa relação entre nós. Aquele que é agraciado com a bênção da graça também é o mesmo que compartilha a graça para com o outro. Nós todos precisamos da graça, graça de Deus. No grego a palavra graça é charis. A ideia é de uma concessão de ajuda mediante um ato de livre generosidade de alguém. É algo que a gente doa sem esperar nada em troca, sem nenhum tipo de reconhecimento, nenhum retorno, absolutamente nada. Graça, em sua retórica, o filósofo grego Aristóteles definiu a palavra da seguinte forma: graça é assistência a alguém em necessidade, não em troca de alguma coisa, nem para que o ajudador possa conseguir algo, mas por amor à pessoa que é ajudada. A graça chega na nossa vida e muda o nosso relacionamento com Deus e muda o nosso relacionamento uns com os outros. Você deve ter ouvido falar de um pastor alemão, e esse tempo entre pastor e alemão é proposital, chamado Dietrich Bonhoeffer. Há pronúncias melhores. Vou ficar com a minha aqui. Dietrich Bonhoeffer. Ele lutou contra o nazismo, e ele foi preso por causa da sua postura e foi morto por causa da mesma. E ele estabelece uma ideia, um conceito sobre graça barata, que é uma coisa curiosa, porque de alguma maneira o conceito da graça, o conceito teológico da graça, a presença da graça na nossa vida, gerou para a mentalidade de alguns a ideia de que a graça que me dá liberdade também é a graça que me dá liberdade para fazer aquilo que eu quiser por causa da graça. É como se eu fizesse qualquer coisa e a conta fosse paga pela graça. E aí nasce a libertinagem, que nada tem a ver com liberdade. Libertinagem não é associada à liberdade, pelo contrário. A liberdade tem os seus princípios, liberdade tem seus valores, liberdade tem até a sua origem. Libertinagem não. Mas algumas pessoas, em nome da graça,
passaram a empreender uma prática de vida incoerente com as Sagradas Escrituras que fala sobre a graça. Aí você vê que coisa doida. A pessoa diz, não, mas eu faço isso por causa da graça. Que graça? Se a graça é a graça bíblica, a Bíblia não fala desse tipo de graça. Isso é outra coisa. Bonhoeffer disse que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa é a graça barata, parceira da libertinagem, opositora da liberdade e da graça bíblica. Jesus veio e trouxe para a gente a graça. O nascimento de Jesus trouxe a graça, mas o nascimento de Jesus também trouxe a paz. A graça e a paz são duas palavras, ou uma expressão com duas palavras que andam sempre juntas. A paz, meu Deus, o que seria deste planeta se a paz de Deus não existisse? Sabe aquela paz de Deus que o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, ela, quem lembra? Ela excede o quê? Não dá para entender, é aquela história do não dá para entender. Não dá para entender. Você já deve ter experimentado isso na sua vida. Momento de tribulação, você tinha tudo para estar muito ansioso, muito ansiosa, inquieta, agitado, nervosa, e de repente você estava calmo. Quem está do lado de fora diz que você ficou sonso, está lerdo, a ficha não caiu, essas expressões bem motivadoras. Aí você diz, não é isso, eu estou sentindo uma paz. E a pessoa do lado de fora diz, mas como é que você pode estar sentindo paz numa situação como essa? Aí você diz, sabe o quê? Pergunta para Paulo. Aí você vai perguntar para Paulo. Paulo diz assim, eu? Excede a todo o meu entendimento, eu não consigo explicar. Essa é uma paz que Cristo traz, essa é uma paz que entra na nossa vida nas horas mais difíceis. Não é uma paz em razão da circunstância estar boa, não. Não é uma paz que advém de tudo está muito bem, está tudo tranquilo, está tudo pacífico. Não, essa paz vem do Senhor. Essa paz vem de Deus, essa é uma paz que só o nosso Deus pode nos dar. É a paz de Deus que excede a todo entendimento. Essa é uma paz que nós só encontramos em Jesus Cristo. Ela não depende de nada do lado de fora. Aliás, deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas existem certas garras no mundo espiritual. O mundo espiritual tem garras. E no mundo espiritual, muita coisa quer arrancar a paz que a gente tem. Então, eu vou te dar um exemplo. A paz está condicionada ao meu bem-estar físico. Quando o meu bem-estar físico não acontece, quando eu não estou bem fisicamente, a minha paz é arrancada. A garra deste mundo. Quando a minha paz depende de circunstâncias favoráveis do ponto de vista financeiro, din-din, minha conta está lá em cima, estou em paz. A conta está lá embaixo, desesperou, agarra. Qualquer circunstância externa que interfira na minha paz, ela pode ser arrancada por essa garra. Todavia, esta garra não alcança o coração daquele que é pacificado pelo Senhor. A circunstância adversa, a garra, a circunstância adversa quer arrancar a paz, mas ela não está do lado de fora para que ela possa ser roubada. Ela não está do lado externo para que ela possa ser arrancada. Pelo contrário, ela está dentro da gente. Aquele que recebe a paz de Deus que excede a todo entendimento, não haverá nenhuma garra capaz de arrancar a sua paz. O que seria da nossa vida sem a graça e sem a paz? Quem trouxe isso? Jesus. Exatamente por isso, meus irmãos e minhas queridas irmãs, que eu afirmo o nascimento de Jesus é sobre graça e paz. Mas o nascimento de Jesus também é sobre liberdade.
liberdade. Você pensa bem comigo aqui, como seria a nossa vida se nós não conhecêssemos a liberdade? Se nós estivéssemos condicionados a uma vida reclusa do ponto de vista espiritual? Aí Jesus diz assim, você deve saber esse texto de cor, e conhecereis, vamos falar juntos agora, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja que é o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade. Conhecimento da verdade. Não é conhecimento, educação, formação. É o conhecimento da verdade. Há quem tenha muito conhecimento, mas não da verdade. E a verdade, escuta só essa, que essa é muito importante. A verdade, o conhecimento da verdade, depende mais de Deus do que de mim. Vou explicar. Você não tem condições de ter acesso à verdade se a verdade não for revelada pelo Senhor. Nenhum de nós tem condições de falar, não, agora eu vou aprender tudo sobre Deus. Os teólogos chamam de conhecimento exaustivo. Agora eu vou conhecer tudo sobre Deus. Você não tem condição, você não. Nós somos imperfeitos, nós não temos mentalidade, inteligência, habilidade, sabedoria, capacidade para isso. A imperfeição, o pecado nos impede. Aí Deus se dá a conhecer, Ele se revela. Ele se revelou para nós por meio das Escrituras. Escrituras. Então, Ele se revelou. Aí agora a gente tem acesso. Agora nós vamos ler, estudar, para conhecer, e Ele vai com o Espírito Santo nos iluminando, porque não basta ter a Bíblia na mão. Eu posso saber toda a Bíblia, mas o conhecimento que liberta, nem sempre. Porque, infelizmente, vocês devem conhecer pessoas assim. Quantas vezes eu já encontrei com gente na rua evangelizando que sabe muito a Bíblia. Eu sei pouco, mas eu fiquei impressionado com as pessoas, sabe, citando livros da Bíblia, e você olha e fala, caramba, o que aconteceu com essa pessoa? Por que essa mensagem não desceu? Por que ela ficou só na mente? Por que ela é boa de memória? Por que ela sabe de cor? Por quê? O que aconteceu? Aí vem o Espírito Santo que nos ilumina, para que eu possa enxergar aquilo que está ali, e a liberdade vai se apresentando. O texto bíblico diz, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é a fiel testemunha do propósito e da obra da redenção. A redenção é uma obra que nasce em Jesus. Nasce em Jesus lá em Gênesis 3,15. Nasce em Jesus e vai sendo contada ao longo de todas as Escrituras, de toda a Escritura, de toda a Bíblia, até chegar no nascimento de Jesus. Ele é apresentado como Salvador, aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Ele é apresentado como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é assim apresentado, ele vai falando sobre a redenção, vai declarando a redenção, somente por meio de Jesus nós somos redimidos, somente por meio de Jesus nós chegamos a Deus. O texto fala que Jesus é o primogênito dos mortos, o primeiro nascido. Isso fala mais de soberania do que de cronologia. É mais sobre poder e autoridade do que sobre o tempo. A única forma de vencer este inimigo, que é a morte, é por meio de Jesus. Mas eu quero lembrar a você mais um texto bíblico que você conhece. O salário do pecado é a morte. Então veja, nessa linha do tempo, nós temos aqui a morte no final, aqui é a morte. E antes da morte tem o quê? O pecado. O pecado é que nos leva à morte, perfeito? Então o que Cristo fez? Ele veio para nos dar a vitória sobre o pecado, e a vitória sobre o pecado nos dá a vitória sobre a morte. Por isso nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Jesus é o soberano dos reis da terra, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, aquele que governa, aquele que vai além deste tempo, das páginas da história. Jesus é aquele que nos ama. Veja, a última frase desse versículo é impressionante, porque ela é uma síntese maravilhosa do que é o Evangelho. Coloca na tela de novo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja bem,
Aquele que nos ama, Ele nos ama. Ele nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é a declaração extraordinária que a Bíblia nos traz. Jesus nos fala sobre isso. O nascimento de Jesus aponta para essa realidade da liberdade que só pode vir a partir dele. Jesus nasce para nos livrar. Eu e você estávamos presos, condenados à prisão, condenados à morte. Ele entrou para nos resgatar, para nos arrancar de lá, para nos dar uma vida, e uma vida em abundância nesta terra, uma vida abundante nesta terra, e uma vida extraordinária no céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O nascimento de Jesus é sobre liberdade, mas o nascimento de Jesus também é sobre o nosso lugar no reino. Nosso lugar no reino. O versículo 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Cristo fez de nós um reino. Nós passamos a integrar a família real. É isso aí, aleluia. Príncipes, princesas, integramos a família real. Dos casamentos que nós vimos nos últimos tempos, com exceção de um que aconteceu aqui, dia 11 de setembro, que foi o primeiro colocado, os demais, o casamento das princesas, dos príncipes da Inglaterra, atraíram a atenção da humanidade inteira. E uma das coisas mais lindas que eu vi, num deles, que eu não sei mais qual, foi no momento dos votos, quando eles disseram um para o outro, na pobreza e na riqueza. Eles? Pobreza? Nós integramos um reino. Na verdade, nós vivemos uma mudança de lugar. Vivemos uma migração espiritual, uma coisa linda.